Olá, estamos aqui novamente com o podcast do Gente que Fala. Hoje, para entrevistar uma pessoa muito querida por mim, pela minha esposa também, que é a doutora Maria Faiocchi, especialista em Previdência Social. Ela tem programas no SBT e programas também na Rádio Capital. Maria Faiocchi, tudo bem? Tudo ótimo, Fausto. Obrigada. É um prazer receber você aqui. Obrigada pelo convite. Comentávamos até há pouco que faz tempo que não nos vemos, né? Olha, é verdade, né? Cada um com seus problemas, né? Cidade diferente. O tempo vai passando e a gente não se vê. Não fui nos aniversários das suas lindas trigêmeas. Ela é mãe de 3 meninas lindas. Quantos anos elas têm? 6 anos. 6 anos. Já estão caminhando para o 7º ano já. 7º ano. Em setembro, 7 anos. Quem sabe eu consigo ir nesse, né? Estou esperando, hein, Fausto? Tá Você certo. fala. Tá certo. Vamos começar com um assunto meio encardido, que é esse problema do escândalo do INSS. Uhum. Mais um, né? Você já deve ter visto vários, assistido vários. E dessa vez 6 bilhões, pelo menos é o número que apareceu ontem, a última vez que eu vi. Inicialmente, né? Porque se conseguiram apurar em tão pouco tempo essa cifra aí de mais de 6 bilhões, 6,3, né? Eu acredito que é muito mais, né? Muito mais, infinitamente maior. E assim, né, eu estava conversando outro dia, brinquei que lembra do escândalo da Georgina, do INSS, que foi a maior fraudadora da história da Previdência? Sim. Ela se tornou uma trombadinha, né, diante desse roubo, porque não tem outra palavra, né? Os aposentados e os pensionistas foram literalmente roubados. E o que mais entristece nisso aí, Fausto, é o seguinte, eles escolheram, né, eles viram, na verdade, essa fraude, ela já vem de muitos anos, né, de pelo menos aí uns 5 anos ou mais. E só que ela era muito pontual, né, então as pessoas que descobriam a fraude reclamavam, acabavam fazendo acordo, essas associações devolviam, as coisas se resolviam. Com o passar do tempo, acho que viram que isso dava certo, eles começaram a mirar em pessoas muito humildes, pessoas que tinham benefício. Sem condições de reagir, né? Sem condições de reagir, pessoas que moram em cidades muito distantes, meio isoladas, pessoas que ganham pouquinho, salário mínimo. Eles foram aperfeiçoando o golpe. Por exemplo, sempre no início do ano a gente tem o reajuste, né? Tanto do salário mínimo como das aposentadorias. Então, eles começavam a fazer esses descontos nessa época para que o aposentado e o pensionista não percebesse. Né? Então, já que o salário mínimo aumentou, eles descontavam lá um valor, a pessoa falava, mas veio o aumento, mas não era o aumento real, porque eles estavam já descontando. Ou em época de pagamento de 13º também, eles começavam o desconto nessa época, para a pessoa não perceber. Então, a gente tem relatos de pessoas que estavam sendo descontadas há mais de ano, assim, 2 anos ou mais, e que só descobriram quando foi denunciado. Porque eles são muito ardilosos, né? Se você pega o contra-cheque, se você pega lá o extrato de pagamento, que qualquer pessoa pode acessar pelo aplicativo do INSS, eles colocam siglas, né? Eles não colocam explicitamente, né? Coloca lá, contribuição, siglas, PREV. Então, a pessoa batia o olho naquilo, uma pessoa humilde, que às vezes não tem conhecimento, ela fala, PREV, alguma coisa, uma taxa da Previdência, alguma coisa que eu estou contribuindo para a Previdência, a pessoa deixava para lá. Achava que aquilo estava certo. Então, eles induziram, eles enganaram. É um grande estelionato, um estelionato em massa. Histórico, na verdade. As pessoas... Tem gente... Outro dia eu vi uma pessoa... Nossa, estão alardeando muito isso, estão dando um valor... Mas é para dar mesmo um valor gigantesco nisso. Porque é um estelionato em massa que nunca foi presenciado na nossa história. Eu, sinceramente, desconheço. Conheço muitas fraudes, já vi, no decorrer de mais de 20 anos de carreira, muitas fraudes previdenciárias. Gente que mente para conseguir benefício, mas dessa magnitude, com essa proporção,
é histórico, né? E isso precisa ser apurado, porque tem muita gente influente envolvida, coisas que precisam ser explicadas, né? Como, por exemplo, o irmão do presidente da República, vice-presidente de uma dessas associações, de um desses sindicatos, né? Como determinadas pessoas de acesso ao judiciário têm parentes prestando serviços para essas associações, para esses sindicatos. Como, por exemplo, se explica que isso há anos atrás foi denunciado em reuniões, né, do Conselho de Fiscalização da Previdência, do INSS, o ministro foi alertado e não tomou providências, né? Que, como esse presidente do INSS deixou, né, isso se passar durante anos não tomando nenhuma atitude. Como é que ninguém nunca fiscalizou esses sindicatos, essas associações? São associações que muitas delas não têm nem sede, só tem um nome, né? Não tinham nem estrutura para atender a quantidade de associados. Tal sem número. Então, assim, para chegar a essa cifra de 6 bilhões sem ninguém ter percebido, eu não acredito nisso. Ninguém acredita nisso. Então, para mim, é um maior escândalo. Eu acho que a gente vai ter... A gente teve lá o mensalão, né? Que acabou virando toda essa operação, Lava Jato, né? O maior escândalo. Eu acredito que esse pode ser o mais novo escândalo e pior do que foram os anteriores. Porque mexeu, porque antes, né, você falava assim, não, eles roubaram, era de obra, era esquema com construtora, com isso, com aquilo, só que agora roubaram o pobre, roubaram o povo, literalmente, né? E isso é o maior do absurdo, né? Não que aqueles outros também, o povo também não estava sendo lesado, né? Porque a partir do momento que você rouba dinheiro de obra, né? A corrupção faz com que isso reflita também no povo, né? Porque é dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a própria previdência e que foi desviado. Só que dessa vez o negócio é surreal. Tiraram o dinheiro da aposentadoria do pobre, do trabalhador, né? E isso nunca eu tinha visto. E justamente que é o governo de sempre que vai ajudar, né? Exatamente, né? Então, é triste, né? Por mais assim que a gente fala, eu brinco que eu não gosto muito de... Hoje em dia é muito chato falar de política, né? Sim. Porque hoje é um fla-flu, né? Ou você é ou você é outro. Aqui, rancor ali. Você perde amizade, as pessoas já te xingam na internet, comentam. Então, assim, a gente não está aqui discutindo política. A gente está aqui discutindo crime, ética, né? Cadê? Né? Cadê a transparência? A gente precisa de transparência, o povo quer saber como é que isso vai ser devolvido, né? Muita gente fala, o INSS tem que devolver, mas o dinheiro não foi para o INSS, o dinheiro foi para... tiraram do povo e colocaram em associações, em entidades, em sindicatos. Como que esses sindicatos vão devolver? Eu estava participando ao vivo da Band News no momento que eles estavam fazendo a coletiva de imprensa, né, quando tudo foi descoberto, né, e a confusão toda deu. E uma das perguntas que fizeram, né, para o ministro foi essa: olha, e aí, como é que vão devolver? Ele falou: olha, a gente já conseguiu bloquear mais ou menos 1 bilhão ali de patrimônio dessas empresas, dessas associações e sindicatos, mas se é 6,3 bi já apurado e que pode chegar muito mais... 1 bilhão vai dar para ressarcir? Não vai. Não. Então, e aí, mais uma vez, vão tirar o dinheiro de onde? Da Previdência? Quer dizer, a Previdência, mais uma vez, vai ter que arcar com esse rombo que foi causado por funcionário, por ministro, né, ou por omissão, ou ativamente. A gente não sabe, é isso que a gente quer saber. Uma quadrilha mesmo, né? É uma quadrilha. Então, eu acredito que esse vai ser... a parte, eu brinco que esse é o fio da meada, né? Na hora que começarem a puxar, vai aparecer muito mais coisa, principalmente no âmbito previdenciário, que tem fraudes e mais fraudes. Antes dessa estourar, teve uma outra que virou também café pequeno, porque tinha uma outra que chegou quase a 1 bilhão de reais de empréstimos que foram feitos
né, indevidamente em contas de segurados, e tudo isso feito na matrícula de um único funcionário do INSS. Como é que você chega a quase 1 bilhão, um funcionário ali comandando, né, no sistema, e só agora descobre? Então, assim, é muita omissão. Poderosa essa pessoa. Exato. Então, assim, um funcionário simples do INSS, que tem acesso, né, analista, que estava ali comandando no sistema empréstimos, quer dizer, e para chegar a quase 1 bilhão, e ninguém viu, né? Então, há muita omissão, há muita... eu acho que hoje, né, o cenário que estão pintando ali é que houve omissão, né? Ocorreu a omissão do presidente do INSS, do ministro da Previdência. Até agora não conseguiram provar que eles participaram ativamente, mas omissão ocorreu. Outra coisa também, demorou muito tempo para cair, né? O ministro. Ficou feio aquilo também. A partir do momento que veio o escândalo, muita demora. E aí nomeiam quem? Nomeiam um braço direito dele, uma pessoa da confiança dele, do mesmo partido. Que, assim, será que essa pessoa vai realmente ser imparcial ali para ajudar nessas investigações? Eu não acredito. Eu tenho minhas dúvidas. Então, assim, é triste, né? E, assim, o INSS é a maior seguradora do Brasil, né? Que é o Instituto Nacional do Seguro Social. E é a seguradora do povo. É o nosso dinheiro, né? Quantos anos você trabalhou contribuindo para a Previdência, para ter aposentadoria? Quanto eu pago de Previdência para ter minha aposentadoria no futuro? Quantas pessoas estão acompanhando a gente aqui? Né? Pega sua carteira, se você for uma pessoa organizada, pega lá os seus olerites, contra-cheque, começa a somar tudo que você contribuiu, tudo que o seu patrão contribuiu para ir para lá para ser negligenciado. Porque não tem outra palavra. Entra governo, sai governo, a nomeação tanto de presidente do INSS como para ministro da Previdência é puramente política. Apadrinhamento, né? Tanto uma pasta que deveria ser técnica. Né? Muito técnica. Totalmente técnica. Né? Então, é triste. Então, podem fazer reforma da Previdência, podem fazer tudo, que se não levarem a nossa Previdência com responsabilidade, né? Porque é uma pasta muito cobiçada, né? É o segundo órgão que mais arrecada no Brasil. Será que todo mundo quer, né? Exatamente. É o segundo órgão que mais arrecada no Brasil. Só perde para o Leão, né? Só perde para o imposto de renda, né? Para a Receita Federal. Então, é uma pasta rica, né? Tem muitos recursos. Então, é triste. É triste ver o trabalhador ser tratado dessa forma. É uma pena, mas muita água ainda vai passar por baixo da ponte, né? Uhum. E nós vamos ficar sabendo de coisas aí que horrorosas. Acho que ninguém imaginava. Eu brinco e falo assim, hoje em dia a gente tem que ser o nosso anjo da guarda, o nosso policial, o nosso delegado, o nosso juiz, né? Porque, infelizmente, a gente está muito desamparado nesse sentido. E com relação aos aposentados e os pensionistas, eu sempre bato na tecla, e também para o trabalhador. Não fica esperando o poder público fazer algo por você. Né? Vigie você o seu salário, vigie você o seu contrato de trabalho, vigie você sua aposentadoria. Hoje a gente tem a tecnologia, né? Com o celular a gente baixa o aplicativo do Meu INSS, você consegue ir lá, bloquear para ninguém fazer empréstimo no seu nome sem sua autorização, você consegue verificar se estão te descontando, você consegue ver se a sua aposentadoria caiu direitinho, que dia que vai cair. Então, você tem o seu controle aqui. Então, a mesma coisa do trabalhador, FGTS. O trabalhador pode ir lá todo mês verificar se está sendo depositado o seu fundo de garantia. Ele pode também no aplicativo do Meu INSS saber se está sendo recolhido a contribuição previdenciária em dia e se ela está no valor correto, se está tudo certinho. Então a gente tem que vigiar. Se a gente for esperar pelo Ministério da Previdência, pelo INSS, pela polícia, não tem. Olha o tempo que demoraram. O problema é que a gente passa a não acreditar em mais ninguém, né? Exatamente. Exatamente. A gente chegou a um ponto que não tem mais como confiar. Né? Não dá para confiar no governo, não dá para confiar na investigação policial, porque demorar todo esse tempo, né? Para tomarem uma atitude,
É aquilo, né? Demorou tanto. Sabiam que essas entidades estavam agindo. Ele foi pressionado, senão ia continuaria no cargo, continuaria tudo do jeito que está, né? Uma farra. E assim, a gente espera realmente que isso seja apurado. O grande problema hoje é essa parcialidade, né? Como que pode um ministro errar tão feio como ele errou? Um presidente do INSS, que é o segundo que ele indica, que caiu. Porque o primeiro caiu por causa de farra de viagem, né? Usando dinheiro para viagem. O segundo agora com esse escândalo bilionário. Sai o ministro, entra o outro de confiança dele, do partido e tal. Será que a gente vai ter? Será que a gente pode confiar no trabalho lá que a Polícia Federal vai estar desempenhando? Será que vai ser imparcial? Será que esse novo ministério vai facilitar as coisas? Será que o novo presidente do INSS vai facilitar, vai ajudar nessa apuração? Será que o judiciário que vai receber tudo isso vai ser imparcial? Então, assim, é triste, né? A gente fica amarrado, a gente fica... Tem hora que eu falo, só Deus, né? Aí é o perigo da toga, né? Exatamente. Que é um outro caso aí que dá uns 10 podcasts, né? Dá mesmo. E para quem é operador de direito, quem é advogado, quem vive do direito, né? É muito triste a situação que a gente está passando hoje, né? Vamos falar um pouquinho de você. Vamos. Das meninas. Uhum. A Laura, a Luísa e a Clara, né? Maria Laura, Maria Luísa e Maria Clara, as 3 Marias. Fazem aniversário agora em setembro. Vão fazer 7 aninhos, parece que foi ontem, né, Fausto? Que você foi lá visitar elas bebezinha, lembra? Tem a mantinha até hoje que vocês deram lá. Tem. Que é uma graça. Usam que agora moda de boneca. Você morava em São Paulo ainda? Morava em São Paulo. E depois mudei. Então, ali é a Clarinha, que é a menorzinha ali, a do meio é a Laura e a da pontinha com a mãozinha na boca é a Luísa. As 3 Marias. Estão gigantes, né? Nem pareciam aquelas miudinhas que nasceram com 1 quilo cada uma. Cheias de vontade, cheias de... E foi uma grande surpresa para você, né? Foi um susto. Na verdade, foi um susto. Como é que você fez para cuidar das 3 ao mesmo tempo? Fausto, olha, sem ajuda não jamais conseguiria, né? Não tem como. Um bebê já é difícil, né? Imaginam 3 recém-nascidas, prematuras. Olha que lindeira. Essa Laurinha, fofinha, esperta demais. Então, essa é Clara, brava. Essa daí é brava, desde da incubadora já era brava. São parecidíssimas, né? Hoje elas têm, eu brinco que a máscara é muito igual. Você olha assim, o mesmo formatinho, as expressões faciais e tudo mais. Mas elas são bem diferentes assim, né? Uma é mais gordinha, a outra é bem magrinha, a outra já é mais normalzinha. De gênio, a Laura. De gênio também são muito diferentes. Essa daí é toda comunicativa, toda serelepe, fala com todo mundo. Essa daí vai ser artista. Uma mais bonita que a outra, hein? Essa daí é brava. Brava? Brava e inteligentíssima. Lê desde os 2 anos de idade, tem uma memória fotográfica. Ela é muito, muito inteligente, a Maria Clara. E brava. E essa é a Lulu, que é toda meiga, fofinha demais. Né? E é um amorzinho, ela é um doce de menina, carinhosa, né? Parece um ursinho, dá vontade de ficar apertando ela e beijando, de tão boazinha que ela é e fofinha. Elas se dão bem entre elas? Brigam, né? Irmão é complicado, brigam. Elas são... A Laura é super protetora, né? Com a irmã, porque não sei se todo mundo, essas pessoas sabem, mas 2 delas são autistas, né? Sim. A Luísa, ela é um nível de suporte mais grave, né? O nível 3, e a Clara foi diagnosticada com 2, mas ela tá evoluindo, né? Ela está melhorando. Então, a Laura é muito protetora, principalmente com a Luísa. Ela fala, é o nosso bebezinho, né, mamãe? Eu sou mamãe dela também. Mas brigam. Quando uma pega brinquedo da outra, e ciumentas, né? Tem muitos ciúmes também.
uma tá no colo, a outra quer vir também, uma quer beijar, a outra... Mas elas são uns amores, né? São muito espertinhas. Isso aí foi na formatura. Já se formaram até, Fausto? Você acredita num negócio desse? Formatura, a Luísa. Luísa e ela é linda. Eu sou suspeita para falar, né? Mas ela é a coisa mais linda. E eu incluo a mãe também aí. Ah, obrigada. Tá vendo? Olha, chega uma, a outra quer, e aí uma empolera. Aí começam as tretas, aí começam as brigas, porque uma quer tirar, a outra quer ir no colo, a outra quer subir. Eu falo que é a mamãe polvo. Isso é natural, né? Isso é natural. Tem que ter vários braços. Mas elas são os amores da minha vida. Foi um susto, né? Como é que você conseguiu tocar a sua vida profissional com as 3 meninas nascendo no mesmo dia? Olha, Fausto, eu lembro que elas estavam ainda na UTI, porque elas ficaram quase 2 meses na UTI, né? Eu lembro que com 10 dias eu já estava atravessando, porque elas nasceram ali na Promatre. 10 dias eu saía lá da UTI, atravessava ali para a TV Gazeta para já fazer programa. Sim. Na época eu fazia o Revista da Cidade, né, com a Regiane Tapias. Fazia quinzenal, eu acho. E 10 dias ainda cheia de ponto, criança internada em UTI, e eu ia lá, já estava trabalhando, né? Então, eu precisei de muita ajuda, né? Eu tinha, na verdade, Deus me deu a graça de ter condições, né? Então, eu tinha 2 babás, a minha mãe também o tempo todo dentro de casa, né? Graças a Deus, eu tenho uma equipe no meu trabalho muito boa, né? A doutora Tirza e todas as... trabalhou muito para isso, né? E então eu pude me ausentar por alguns períodos, né, do trabalho, porque eu sempre tive pessoas muito boas trabalhando comigo e de muita confiança. Então eu consegui, principalmente no início, que é mais difícil, principalmente na época de UTI, porque o coração fica aqui na boca, né? Eu não sei quem já presenciou, já teve que conviver com UTI, ainda mais uma UTI neonatal, né? Onde você vê criança morrendo, você vê criança... E a fragilidade, né? E é um ambiente muito estressante, né? Porque você vê aqueles pais, aquelas mães ali o tempo todo, e você vê criança partindo, é muito estressante. Então, no início foi difícil, mas eu consegui, graças a Deus, né? Com esse suporte tanto das funcionárias de casa como das minhas funcionárias do trabalho, eu tive muito apoio e... Logo em seguida, tocou o barco em frente. Foi tocando, né? Porque a conta não espera, né, Fausto? Claro. Ainda mais com 3 boquinhas novas para né? E mais boquinhas novas para sustentar. Então eu não parei. Eu não tive licença maternidade, não. Eu acho que eu fiquei mais ou menos só uma semana sem ir trabalhar, mas de resto foi que foi. E a atividade profissional? Nesse problema aí de escândalo que está acontecendo, você tem algum cliente, não? Tenho várias pessoas, né, que foram lesadas, e a gente está orientando as pessoas a entrarem na justiça, a procurarem os direitos, porque não dá para deixar isso para lá, né? Vamos apresentar aqui. Esses são os meus enteados, né? Sim. O meu marido você conhece, ou ainda não conheceu ele? Não tive o prazer. Ele é o Marco, a gente casou, depois, né, a gente veio de outros casamentos e a gente se juntou, né, casamos e ele tem 3 meninos e eu 3 meninas, então hoje são 6. E é uma farra, né, porque ele já tem os filhos maiores, né, tem filho adulto e só tem um que é adolescente, que é o Dudu, que está aí comigo, que é um gigante. O menino tem quase 2 metros de altura com 14 anos. E esse é o Gabriel. Sei. E são o orgulho do pai, né? O pai ele é muito amoroso, eu tive muita sorte, né, Fausto, com 3 crianças pequenas, casar novamente e... Os 2 já foram com o pacote, né? Já fomos com o pacote. E as meninas amam, né? Na verdade, elas chamam eles de papai. Isso é importante, né? Isso que é importante. Porque ele convive com elas desde pequenininha, de bebezinha, né? Elas nem falavam.
Então, aí mas elas sabem, né, que elas têm o papai Marco e tem o pai Luiz, que é o pai biológico delas. Sim. Então, e é engraçado, né, que a gente acha que a criança, né, a criança tem uma inteligência emocional absurda. Como a criança, ela é tão livre de preconceitos, né? A gente acha que a criança é ingênua e tal, mas não, é o coração bom, né? Por isso que eu acho, todo mundo nasce bom. Então, as crianças ensinam muito a gente, né? Eu tinha muito medo da cabecinha de causar algum problema, né? Com essa coisa de ter um pai novo, a mãe casar de novo. E elas, a cada dia, elas me surpreendem mais, assim, porque a aceitação delas, como elas encaram isso com uma naturalidade tão boa, elas sabem colocar cada coisa no seu lugar, cada momento, cada coisa na hora certa, né? Problema zero com isso. E só me enche de orgulho por saber que eu fiz a escolha certa, a coisa certa, e que elas são muito amadas, né? E eu tive muita sorte. Você está de parabéns, viu? Obrigada, Fausto. Obrigada. Você tem vindo todo dia para São Paulo? Eu faço hoje, né? A tecnologia é uma maravilha hoje, né? Você pode trabalhar de casa, mas eu venho presencialmente 3 vezes por semana. E 2 vezes eu trabalho em casa, né? Essa pergunta tem uma razão de ser. Uhum. Eu quero saber de você o que você está achando do trânsito em São Paulo, dos motoqueiros em São Paulo. Agora tem uma nova aí, a 99 quer fazer Uber também para as motos, mototáxi. Uhum. O prefeito numa briga danada porque ele não quer. Eu acho que poderia ter isso em qualquer cidade do mundo, menos São Paulo. São Paulo não está programada para isso. Eu acho que São Paulo. Qual é a sua opinião? Eu acho que São Paulo vai colapsar se a gente não olhar essa questão da mobilidade de uma forma bem rápida, né? É impossível. Eu demoro, né? A gente está gravando aqui na Alameda Santos, região da Avenida Paulista. Eu demorei mais tempo da saída da Imigrantes para chegar aqui do que da minha casa até a chegada de São Paulo. Sim. Né? É inacreditável você pensar que você percorre 70 quilômetros em poucos minutos, meia hora, 40 minutos, e para você percorrer 5 quilômetros, 6 quilômetros, você demora 1 hora, 1 hora e 20. Né? Então, assim, São Paulo hoje, o transporte público, infelizmente, falar português, uma porcaria. Né? A gente já era para ter uma malha viária aí, né? Metrô, trem, muito maior. Né? Hoje o nosso metrô, né, é um metrô bom, o metrô de São Paulo, mas ele não atende a quantidade de usuários que a gente precisa. Já né? devia estar bem mais adiantado. São Paulo devia ter bolsões para carro, sabe? Devia ter bolsões. Olha, você vem, você está vindo de Santos, vem trabalhar em São Paulo, você vai deixar teu carro aqui nesse bolsão, daqui você vai pegar um trem, você vai pegar um metrô, né? Eu faria isso com o maior prazer se tivesse um transporte seguro, de qualidade, rápido, limpo, né? Hoje é difícil. Hoje você pega, por exemplo, um ônibus, né? Você pode ser assaltada. Acontece muito, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo que usam o transporte público e eu ouço cada história de arrepiar, né? De mulheres molestadas, né? Abusadas, de assalto, furto, pessoa que às vezes dá aquela cochilada quando acorda, já está sem carteira, sem celular. Então, hoje é muito difícil, tanto a questão de segurança, como a questão de mobilidade mesmo, né? Como é que você pode, por exemplo, tem pessoas que moram no extremo sul aqui de São Paulo, né? Que ainda é dentro da cidade, e demoram 3 horas para chegar até aqui a região da Paulista ou a região central. É isso mesmo. Como é que você pode passar 3 horas para chegar no trabalho, depois 3 horas para voltar para casa, né? 6 horas do seu dia que você poderia estar produzindo,
descansando. Não tem nem saúde mental mais. Eu acho que se eu ficar 3 horas dentro de um ônibus apertado, ou de um metrô superlotado, e você achar que a pessoa vai chegar bem no trabalho, né? Por isso está se dando tanta importância agora à saúde mental. Saúde né? mental. Saúde mental. Porque isso é... Acordaram para isso, né? Isso, e isso, Fausto, se não for tratado, a população mundial não entender que a saúde mental, ela é primordial para tudo, para a saúde física, para violência, para paz, para tudo, né? Porque gente feliz, gente bem resolvida, é gente que vai produzir, é gente que vai se relacionar bem com outro ser humano, né? Então, é uma coisa, né? A gente estava falando das minhas 2 meninas que têm o autismo. Olha o crescimento dos casos de autismo, né? Nas últimas... Outro dia eu vi uma pesquisa, diz que acho que na Califórnia já está 1 caso para cada 22 nascimentos. Então, assim, tá acontecendo... aconteceu... Aconteceu uma evolução aí, né, de saúde mental. Eu acho que essa questão do autismo, do TDAH, né, e de outras transtornos, né, veio abrindo também a mente para as pessoas buscarem diagnóstico para outros problemas também, né? Então, hoje, por exemplo, uma empresa que ela investe em saúde mental dos seus funcionários, né? Isso já foi comprovado. Outro dia eu também estava lendo sobre isso. É a empresa que produz mais, que fatura mais, né? Porque ter um funcionário bem emocionalmente é um funcionário que vai produzir. Né? Claro. É um funcionário que vai trabalhar feliz, claro, que vai vestir, né, a camisa da empresa. Então, isso é muito importante. E isso vale, Fausto, eu até brinco, né? É uma coisa que eu levo muito a sério lá no meu escritório também. Não importa se você tem 2 funcionários, 1 funcionário, ou se você tem uma empresa com 50 mil, 100 mil funcionários. Isso tem que ser feito sem importar a quantidade de funcionários. Isso você imagina, por exemplo, você tem uma funcionária na sua casa que lava para você, passa, cozinha, e você só maltrata, só xinga, não dá um bom dia e não sei o quê, piriri. Essa pessoa não vai trabalhar feliz. Essa pessoa não vai cozinhar bem para você. Vai chegar uma hora que a pessoa vai estressando, né? De trabalhar num ambiente... Essa questão do bom dia aí, boa tarde, boa noite, obrigado, são palavras que sumiram. Sumiram. Você sabe que outro dia eu estava discutindo com meu marido, assim, de conversar, né, sobre esse assunto. Eu tenho uma vizinha, a fofoca de prédio. Eu tenho uma vizinha que, eu não sei, ela não fala bom dia para ninguém, pelo menos comigo. Ela não cumprimenta. E eu sempre calho de entrar no elevador com ela. E eu dou bom dia para ela toda vez. Bom dia. Eu costumo fazer isso. Ela olha pra minha cara e ela não responde. Aí meu marido falou pra mim, por que você continua dando bom dia pra essa mulher? Eu falei, o problema é dela, não é meu. Eu dou bom dia até pra poste. Eu não vou dar pra ela, né? Então, eu acho engraçado isso, né? As pessoas, muitas vezes, elas não persistem, né? Tem aquela história que gentileza gera gentileza. Né? Então, eu faço a minha parte. Eu gosto de falar isso, eu faço a minha parte. Então, se o outro não quer fazer, aí já é um problema dele. E lá no meu trabalho, a gente faz um trabalho bem assim também, sabe? Quando a gente identifica que alguém não tá legal, que a pessoa... A gente chama, tá acontecendo alguma coisa? A gente pode te ajudar. A gente sempre promove encontros de café, de bate-papo, né? Reuniõezinhas para interagir, para entender como é que aquela pessoa tá. Se ela tá bem, será que ela tá bem em casa? Será que ela tá precisando desabafar, tá precisando de uma ajuda? Então, isso é muito, não importa se você tem 1 funcionário ou 1000, né? Isso tem que ser feito. Claro. Eu tenho observado muito, eu não sei se você pensa igual ou não, mas diziam antigamente, por ocasião da pandemia, que as pessoas iam ficar melhores. Eu acho que houve o inverso. Eu achava isso.
Também achava isso. Eu achava. Quando, no auge da pandemia, porque eu acho que as futuras gerações, espero que nunca passem por isso, porque foi um período estressante, de muita agonia, de sofrimento emocional, né? É absurdo. E eu falava isso, falei, gente, eu acho que as pessoas agora acordaram, acho que agora as pessoas... Porque a gente via muita corrente do bem nas redes sociais, pessoas ajudando. Eu falava assim, eu acho que agora o ser humano vai evoluir. Vai melhorar. E agora eu não vou me recordar com quem que eu conversei sobre isso. Com a Conceição Duarte. A Com. Alto astral. A Com, a gente ficava na madrugada, na época de pandemia, e a gente fazia chamada de vídeo, a gente conversava, ela falava, eu tô enlouquecendo daqui. Eu falava, eu também tô enlouquecendo daqui, amiga. Então vamos ficar louca junto, né? E a gente conversava muito. E ela falava assim, eu não acho que o povo vai melhorar, não. Eu acho que vai piorar. Eu falei, não é possível. Não, ela falou, não, você acredita mesmo? Eu falei, não, porque as pessoas estão mais sensíveis agora, porque a gente passar por um estresse desse é só mesmo para evoluir, para melhorar. E Fausto, tem que dar o braço a torcer para ela, para você, para todo mundo. Parece que piorou. Piorou. A maldade parece que piorou, a crueldade piorou. As pessoas, eu lembro que eu olhava o céu, às vezes o céu estava tão lindo, aquele dia maravilhoso. Eu falava assim, gente, eu não vejo a hora de poder sair. Eu quero sair daqui, eu vou sair andando sem rumo, né? Aí hoje, às vezes hoje eu tô em casa, aquele dia lindo, eu tô às vezes olhando ali na janela, falando, puxa, teve uma época que eu queria tanto sair, hoje eu não quero, né? Então é engraçado como a gente tem uma memória curta para sofrimento, para, né, para esse tipo de coisa. Então eu acho sinceramente que piorou muito, infelizmente. Infelizmente, porque nós já estamos com a vida em andamento, mas aí as pessoas que vão crescer, vão se formar, vão trabalhar, vão casar. Preciso que o mundo mude um pouquinho, né? E você me lembrou de uma coisa também, né? Essa pandemia, esse período que a gente ficou recluso, isso deixou sequelas tão graves. A gente sabe o pós-Covid, né? Quem adquiriu a doença, que muita gente tem comorbidade e tudo mais. Mas sequelas emocionais, eu falo, né? Outro dia não, né? A gente já está em 2025. Há uns 2 anos atrás, já tinha acabado a pandemia, já estava... E eu fui no shopping, né? Fazer alguma coisa. E eu vi uma menina da idade das minhas, e ela de máscara, no carrinho de bebê. E a avó empurrando. Eu achei estranho, porque ninguém estava mais usando máscara, uma criança de máscara e tal, né? E eu imaginei, nossa, ela deve estar com algum problema, deve estar doente, né? Deve estar fazendo algum tratamento e tal. E nisso a avó puxou papo comigo, começou a conversar. E aí eu falei, ela tá bem, né? Quando a gente começou... Aí ela, não, tá, mas você não sabe o que é isso. Eu falei, o quê? Você acredita que depois da pandemia ela se recusa a tirar a máscara e ela não deixa ninguém chegar perto dela? Uma criança ficou totalmente antissocial. Numa bolha. Então, e eu comecei a perceber, não sei se você costuma andar muito na rua a pé, quantas pessoas a gente vê também assim? Não, eu não ando mais a pé na rua. Tá louco? Eu fui assaltado recentemente, na porta da farmácia. Eu encostei o carro, entreguei a chave para a Lídia, que estava ao meu lado, mas sem poder andar. Trava o carro quando eu descer. Eu dei 3 passos, veio uma moto com 2 assaltantes armados, o revólver aqui, eu quero o relógio, quero a correntinha, tinha uma correntinha, e eu quero a sua corrente aqui. Eu falei, não tenho. O cara enfiou a mão aqui para ver se não tinha. Para ver se não tinha. Nós estamos na mão deles, né? E isso me preocupa muito, sabe? Porque você antigamente passeava na cidade, na calçada, ia para o centro. Hoje você não faz mais nada. Exato. Você faz com medo, né? E aí, por que eu perguntei para você
né, se você está acostumado a andar, a gente vê pessoas que ficaram com sequelas emocionais pessoas que continuam usando a máscara, pessoas que você vê que não conseguem se aproximar mais do outro, né? Eu acho também essa questão da violência, né, que você acabou de relatar, aumentou muito depois da pandemia. Eu moro numa cidade que é muito fácil a gente perceber essas mudanças, né? Eu moro em Santos, é uma cidade relativamente pequena, né? A gente tem lá 500 mil habitantes, parece muito, mas a gente acaba conhecendo quase todo mundo, né? Porque Sim. É uma cidade onde se anda muito a pé, a gente quase não usa carro, né? Tudo é muito acessível, então a gente... Eu acho que por ser uma cidade litorânea, propicia também essa coisa de você querer andar, bater perna, né? E tudo mais. E eu percebi, após a pandemia, o aumento de moradores de rua, muito morador de rua, né? Aumentou absurdamente. A gente sempre teve problema, principalmente na alta temporada, porque... É verdade, não é mito isso. Algumas prefeituras do interior pegam o pessoal, bota na Kombi e despeja na praia lá para tirar o mendigo da sua cidade, pro morador de rua e manda para lá. Então, mas hoje são locais mesmo, pessoas que estão morando mesmo, não é temporada, né? Porque às vezes no verão acontece muito. O crescimento desses moradores de rua, o crescimento da violência, por exemplo. Santos ainda é uma cidade relativamente segura, mas hoje a gente já tem problema com roubo de correntinha, de celular, de bicicleta. Parece que segmentaram, né? Exatamente. A turma tal vai roubar joia, a outra vai roubar celular, Sim. A outra vai, sei lá o que fazer, mas uma bandidagem incrível. E aumentou com a pandemia isso, né? Eu acho que talvez porque muita gente passou, né, por problemas financeiros graves, né? Teve gente que, Sim. Se não fosse lá o auxílio emergencial, teria passado fome, né? Ou dependeu da solidariedade de outras pessoas, mas deu um aumento gigantesco aí nessa criminalidade, e pessoas em condição vulneráveis também, aumentou muito, né? Que acaba sendo... também um pontapé para mais violência, né? Porque muitos moradores de rua, eles acabam, por exemplo, lá na minha cidade, eles acabam assaltando os prédios, assim, né? Assaltando não, furtando. Acontece muito deles pularem muro para roubar bicicleta, para roubar alguma coisa que sirva para eles venderem, né? Então, é triste, né? É muito triste. Eu queria voltar um pouquinho, não falamos sobre a faixa azul, que existe já em São Paulo, só para motos. Você já viu na 23 de maio? Acabei de pegar uma gigantesca na Bandeirantes. Eu acho, a minha opinião, eu não sou especialista, né? Eu acho aquilo um corredor da morte. Você acha? Eu acho. Por quê? É o que eu observo porque eu passo, eu pego ali na Ricardo Jafé, acho que tem, a Bandeirantes tem, 23 de maio. 23 de maio tem. O que acontece com esses corredores? O motociclista, ele aumenta muito a velocidade, né? Ele vem naquele corredor, perde um pouco medo que... Perde, já não tem muito medo, né? O motociclista que fica ali cortando. Então, eles ganham uma velocidade gigantesca, é o que eu percebo. Os outros carros não conseguem cruzar a faixa, porque é um direito também do carro cruzar. Se eu preciso ir para a esquerda, para a direita, eles não deixam. Então, eu já presenciei acidentes feios, inclusive um horroroso, bem ali no comecinho, ali, termina na própria Bandeirantes, ali quando você vem do litoral, né? Você faz aquela alça de acesso para pegar sentido Ibirapuera e tudo mais. Sim. O motoqueiro, nessa faixa, alta velocidade, o carro foi cruzar,
Ao invés, talvez, do motoqueiro diminuir um pouco a velocidade para dar tempo do carro cruzar, ou sei lá o que aconteceu, ele entrou pelo porta-malas do carro e morreu instantaneamente. Ficou com a metade do corpo para fora, a metade para dentro, né? Uma cena horrível. Então, e aí nisso eu estava até conversando também com outras pessoas que eles aumentaram muito a velocidade nessas faixas exclusivas, né? E tanto que hoje nas vias que tem a faixa, eu nem vou para a esquerda, eu já fico lá na direita, bem, mesmo que tenha mais trânsito, porque eu tenho medo, eu morro de medo. O cara desequilibra, cai em cima do seu carro, ou você tá dando uma seta para mudar de faixa e eles não respeitam, né? Então eu sinceramente eu acho, né, se a gente tivesse, claro, né, a gente estava falando de mobilidade antes, se a gente tivesse uma boa mobilidade aqui em São Paulo, né, com boas avenidas, transporte público e tudo mais, deveria ser como é em qualquer país do mundo, né? Se eu não me engano, acho que até o nosso código prevê isso, que a moto tem que ocupar o espaço de um carro, né? Você tem que andar atrás do carro, não sair costurando, né? Em espaços que só separam os carros ali, né? Quer dizer, você usa a faixa para 2 veículos, para o carro e para a moto. Pressionado ao mesmo meio, porque tem moto do lado direito e moto do lado esquerdo. Uhum. Você não pode sair para nenhum dos lados. Você quer me ver em pânico? Você parar no farol, você tá lá no início, bem na faixa. Eu paro bem antes. Eles vão chegando, né? Agora tem umas faixas exclusivas para moto, mas algumas não tem. E eles vão chegando e vão se amontoando em volta de você. E aquilo me dá um pânico. Né? Outro dia eu olhei e tinha uns 15 assim, tudo em volta. Eu falo, meu Deus, né? Se um cai aqui... Eu sinceramente acho que é um grande problema, né? Eu acho que a gente vai precisar muito tempo ainda. Você tinha até falado de mototáxi, né? Na minha cidade tem muito mototáxi, o pessoal pega mesmo, né? É uma coisa que eu não teria coragem de subir na moto com um desconhecido, né? Eu acho muito risco. Então, só que eu acho também que vai daqui um tempo, Fausto, principalmente essas pessoas que já deu uma diminuída, né, na quantidade, eu acho. Antigamente se usava muito mais o motoboy, né, porque a gente tinha muita coisa de documento presenciar, você tem que levar o documento para assinar, entregar uma coisa ou outra. Só que hoje em dia até a parte de logística está mudando, né? Os documentos se tornaram digitais. Hoje você não precisa mais nem no cartório para passar uma escritura. Você faz do celular, né? Hoje em dia você compra... Facilitou bastante. Você faz uma compra, a própria empresa, né? Essas grandes empresas, elas já têm um sistema de logística que ela contrata um carro e o cara já sai entregando em todas as casas ali. Farmácia, então, né? Entrega em casa. Exato. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir muito ainda, mas a faixa, eu sou totalmente contra. Conta pra gente se você já teve alguma questão que, entre tantas que você tem, que houve muita dificuldade em resolver. No direito previdenciário? No direito previdenciário. Eu já tive alguns casos bizarros. Bizarros? Bizarros. Já tive caso... Você já ouviu falar em furto de quinis? Furto? De quinis. Roubo de quinis. O que é quinis? Quinis é uma sigla, né, para Cadastro Nacional de Informações Sociais. Toda pessoa que trabalha, que contribui para a Previdência, ela tem um histórico, né? É a mesma coisa quando você tem sua conta do banco. Você vai fazendo saque, você faz transferência, você faz um Pix, você passa um cheque e tal. Vai ficando ali, naquele histórico, que é o seu extrato. Então, o quinis é um extrato da sua vida previdenciária. Então, lá tem o seu nome, o seu número lá do seu PIS, né, do seu NIT, tem os seus dados, nome de mãe, nascimento, tal, e toda a sua vida profissional está ali. Então, trabalhou na empresa X, você entrou na data tal, saiu na data tal, seu salário foi isso, mês a mês, tudo muito bem explicadinho. Então, é a alma do trabalhador, é aquilo ali que ele tem,
né? Um patrimônio dele, previdenciário está ali. Dele. Para ele aposentar, para ele um dia, se a família precisar de pensão, se baseia no que está ali. E existe, né, a possibilidade, como a gente falou em fraude bastante aqui no podcast, do furto desses dados. E eu peguei uma vez um caso de uma cabeleireira que ela ficou com câncer, ela teve câncer, um câncer muito agressivo, e ela foi receber o benefício previdenciário de auxílio-doença. E quando ela foi receber, constava apenas que ela ganhava salário mínimo, e ela era cabeleireira de um salão muito famoso aqui em São Paulo, um salão muito chique, e ela pegou o benefício de um salário mínimo. Ela foi reclamar na empresa. Peraí, como assim? Eu ganho... Na época, sei lá, ela ganhava 8 mil, 9 mil reais, né? Mais comissões ainda e tal. Como é que ela... Aí a empresa, não, mas... E foram olhar, estava tudo certinho. Quando ela veio com o caso para mim, ela veio com a carteira, com os olerites, tudo certinho, a gente descobriu que alguém do próprio INSS, né, um funcionário, porque para você alterar dados desse CNIS, você precisa ter uma senha, né, você tem que ser, né, um funcionário qualificado para fazer isso. Eles pegaram alguns períodos de trabalho dela e transferiram para outra pessoa. E por isso que quando ela deu entrada na aposentadoria, né, ela não conseguiu o benefício. Não era mais dela. Não era. E isso acontece muito, assim, eu já peguei vários casos. E esse caso em particular me deu muito trabalho e me tocou muito porque era uma pessoa que estava muito fragilizada, né? Ela estava com câncer agressivo, ela estava sofrendo fisicamente, ela estava sem trabalhar, precisando de dinheiro e tendo que viver com a situação que ela estava com o salário mínimo até a gente resolver, né? Então me agoniava aquilo me dava uma angústia tremenda, porque eu falei, meu Deus do céu, a mulher já está sofrendo, ela já está passando por uma situação, e ainda agora isso, né? E me deu um trabalhão, mas a gente conseguiu identificar, inclusive, para onde foram essas contribuições, né? A pessoa estava aposentada, recebendo uma aposentadoria de um valor alto, inclusive por conta desse furto, né, de CNIS, lá das contribuições. Consegui resolver relativamente rápido, né, porque a minha maior agonia era isso, aquela mulher precisava para sobreviver. E isso foi ali que eu acho que a minha ficha caiu. Eu falei assim, gente, como a Previdência às vezes é cruel com os seus segurados, né? Porque eu lembro que eu fui até a Previdência com todas as provas, com boletim de ocorrência, com tudo certinho. O chefe lá da agência, ele poderia ter pego aquilo e falou, peraí, calma, tem alguma coisa vamos errada. Cancelar a aposentadoria da outra pessoa, peraí, essa mulher está doente, essa mulher está com câncer, vamos agilizar, não tem humanidade, sabe? Ninguém tem uma empatia com o problema do outro, né? Isso é muito triste. Foi ali que a minha ficha caiu. Eu falei, gente, se a gente não vigiar, se a gente não cuidar da nossa própria vida, não vai esperar que o funcionário lá do INSS, que o ministro, que o presidente vá fazer, né? E aquilo me tocou de verdade. Você tem mais advogados na família ou não? Só você? Só eu. Tem, depois de mim, se formou uma prima, até por inspiração, o meu trabalho, né? Mas ela não advoga. Ela se formou, mas acho que depois viu a realidade dura, né? Porque muita gente acha fácil, que é glamuroso, né? Não deve ser muito fácil. Porque tem pessoas que têm aquela coisa de achar, não é porque advogado vai se dar bem na vida, não, é uma profissão dificílima. A Zenilda está me chamando a atenção aqui para esse portal. É um portal que eu criei faz 2 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, só de artigos. Nossa. De personalidades, de notáveis. E eu estou com 200 articulistas.
Então eu procuro fazer um portal bem atual, sabe? Por exemplo, agora, INSS. Tem várias pessoas querendo escrever sobre esse tema, né? Então acaba virando, os comentários acabam virando notícia, entendeu? Porque cada um dá a sua opinião, existem opiniões a favor, contra, enfim, como se deve fazer jornalismo mesmo, né? E aproveito que você está aqui na minha frente, para você, a hora que quiser, por favor, esteja à vontade para escrever no nosso portal. Aceito o convite, sim, com muita honra, Fausto. Você sempre sempre tendo ideias geniais, e isso é muito importante, né? Você ter ali um jornalismo transparente e democrático, né? Isso eu acho que é muito legal sempre também. Reinventando, né? É isso aí. Precisa. Que eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, eu sei Fausto. que os seus horários hoje estão complicados. Um beijo nas 3 lindezas. Obrigada, Fausto. Um abraço no seu marido, que eu espero conhecê-lo em setembro, pelo menos. Pelo menos, na festa de aniversário. E fico muito grato mesmo com a sua presença, viu? Obrigada, Fausto. Você é uma pessoa muito querida para mim. E você também para mim, viu? Obrigado. Queria muito agradecer a você, agradecer a Zenilda, ao Ricardo, a todo mundo, a toda a produção. Sim. Obrigada pelo convite. Transmite meu beijo, meu abraço para a Lidinha, né? Sim. Que mora no meu coração, que eu adoro, né? Se as pessoas tivessem a oportunidade de bater um papo com a Lídia, vai saber o que é uma mulher interessante, engraçada e gente boa, é a sua esposa. Vai ter oportunidade. Né? Então, obrigada, viu, Fausto? Obrigadão, eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Um abraço.